Áurea é o Bitcoin. A Lei Áurea foi uma péssima lei. Uma lei com 3 artigos que não indenizava ninguém, nem proprietário e nem escravo. Foi bom para o Brasil. Todo mundo tá de uma hora para outra na rua, pessoas que nunca saíram da fazenda na vida. Foi bom para o Brasil isso? A gente colhe os frutos disso até hoje. Como é que foi feito nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o cara tinha 3 opções, não é isso? O cara podia receber X hectares se ficasse na terra décadas. E o cara podia servir o exército, que foi durante a Guerra Civil, e se ele quisesse, ele recebia a passagem de volta. Inclusive, os Estados Unidos comprou um pedaço da África para quem quisesse voltar, chama Libéria. Lembra aquele senhor das armas? Sim. Acho que quem resolveu voltar se lascou, e você? Mas assim, você acha que se não acontecesse a Lei Áurea, naturalmente aconteceria o que aconteceu nos Estados Unidos? Já existia uma lei que chama Lei do Ventre Livre. Existem escravidões que são legítimas e escravidões que são ilegítimas. Se você acredita na lei de Deus, a lei de Deus que em Samuel as pessoas deram as costas a ela, você acredita em escravidão. Se alguém mata um arrimo de família, se um vagabundo, ladrão com arma na mão, mata um pai de família, ele não deve ser obrigado a sustentar os filhos desse cara? Como é que chama trabalho involuntário? Hein? Com ameaça de morte. Qual é a definição disso aí? De trabalho esforçado, quando alguém é propriedade do outro. Né? Tem escravidão no Antigo Testamento. Jesus revogou a escravidão. Só que a escravidão no Antigo Testamento, primeiro, que não é por nascimento nunca. Ninguém nasce escravo, não é isso? E em segundo lugar, que ela é por tempo determinado e tem que ter origem criminal, não é isso? Se você cometer um crime, você causou um dano maior do que você é capaz financeiramente, você tem que compensar, não é isso? Não era por 7 anos? Inclusive, o brinco, inclusive, que é uma coisa muito comum hoje em dia, era o sinal público do Antigo Testamento quando você fazia os 7 anos de escravidão e você ia perante um escravo e admitia que você queria continuar escravo indefinidamente, botava o brinco, não é isso? Nessa origem do sinal que a mulher usa hoje em dia ou não? Sim, sim. É isso. A escravidão no Antigo Testamento era normalmente por dívida ou criminal. Inclusive tem várias passagens, tem inclusive... Quando Jesus critica a escravidão, não é instituto, isso é hipocrisia. Porque o cara não perdoou a dívida, a dívida dele foi perdoada, mas a dívida menor do outro ele não perdoou, né? Você tá criando, você tem noção de que você tá criando uma polêmica maior ainda, né? Não, mas a escravidão que tinha no Brasil, em sua maioria, existia uma escravidão por dívida aqui, existia escravidão criminal, que também foram extintas com a Lei Áurea. A Lei Áurea não, foram extintas com a Lei do Ventre Livre. Sim. Eu não sou contra a escravidão criminal, não. Eu acredito, inclusive, que pena de cadeia é satânica. É satânica, ninguém ganha nada botando um cara lá pra pegar AIDS e espalhar, aprender tudo que não presta naquele lugar ali. Aquilo ali não tem nenhuma previsão bíblica. Cadeia tem previsão bíblica? Você pegar um cara, ficar botando um cara pra ser piorado moralmente em um lugar que quem controla é o crime. Quem controla ali a legalidade é o crime. Bancado por nós. Aquela cadeia ali melhora ou piora a pessoa que entra ali? O cara que matou seu pai, você, filho, que matou o ganha-pão de sua família, resolve alguma coisa pra sua família esse cara ir pra cadeia? Não. Vai gerar alguma renda pra sua família esse cara ir pra cadeia? Resolve porra nenhuma, isso é satânico. Pelo contrário, gera um custo, né, pra todo mundo. Não, eu sou contra a escravidão por conquista, eu sou contra a escravidão por nascimento. Se você reconhecer o PNA como regra suprema, o libertarianismo não tolera escravidão. Agora, se você realmente reconhecer a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, você não pode negar que está na lei de Deus, estava na lei do livro de Samuel, estava na lei do Juízes, estava na lei do Deuteronômio, estava na lei de milhares de anos, não é isso? A escravidão criminal. O cara matar o pai de família, ele ser obrigado a pagar de um jeito ou de outro, não é isso? Agora, essa escravidão era por tempo determinado, não existia por nascimento e não é por conquista, não é isso? Agora, por mais que você explique tudo isso, todas as vezes que você traz algum assunto polêmico, você explica muito bem explicado, né? Tem coisas que ficam inquestionáveis. O negro tá há 20 anos dizendo que não tem nada pra comemorar no dia da Lei Áurea, não é isso? Agora, eles dizem que não tem nada pra comemorar porque realmente a escravidão não acabou. E eu concordo com eles. Se quem criou a escravidão não foi o Estado pode acabar com a escravidão? A maioria das pessoas são livres ou escravos pela própria natureza? Escravas. Foi demonstrado por Platão e Aristóteles que a maioria é escrava pela própria natureza. O papel, dizendo você é livre, vai fazer você se comportar como um homem livre? Sim ou não? A Lei Áurea, de fato, libertou alguém? Não. Ele deu condições a alguém de fazer alguma coisa? O que ele fez foi revogar a propriedade do proprietário de escravo. Piorou a vida de alguns, inclusive. Não, piorou a vida da maioria das pessoas no país. Os caras que tinham escravos passaram a ver a República como esperança, a monarquia como ameaça. A gente foi ver a República, que o próprio pai da República, o Rui Barbosa, dizia que era 100 vezes mais corrupto do que o Império, né? O patrono da República dizia que essa merda... tem lá, né? O Rui Barbosa foi uma chaga pro Brasil, porque a República foi dezenas de vezes mais corrupta do que o Império, não é isso que tem escrito dele? Pois é. Quem tá dizendo que... quem diz que a abolição destruiu o Império não sou eu, é a princesa, não é isso? É a princesa que diz que revogaria 100 vezes. E quem disse que a República foi uma chaga pro Brasil não sou eu, foi o Barbosa, que foi o patrono, inclusive alguém que trabalhou por décadas para isso, não é isso? Isso é um fato. O fato é que
se a Lei Áurea não tivesse 3 artigos, tivesse uma cacetada de artigos, como a Lei do Ventre Livre dizia fundos para onde essas pessoas iam, para onde ia o guri, quem ia pagar por a educação deles. Né? Isso, tipo, existia uma série de normas, inclusive de reintegrando o cara na sociedade e tal. E qual era? Que instituição foi criada pela Lei Áurea? Essas pessoas vão para onde? O Brasil até hoje, a maior parte das terras não é utilizada. Por que não deu, porra? 5 hectares para cada escravo e 5 hectares para cada escravo que foi libertado por senhor? Foi vendido como uma liberdade, mas de fato o que aconteceu não... Pra você o que... Criou as favelas. Os caras sem ter pra onde ir, vai pra onde? Os cortiços do século XIX viraram as favelas. É como é hoje, né? Se vende uma coisa e na prática é outra coisa, né? Se vendeu como liberdade... A verdadeira Lei Áurea é o Bitcoin, velho. Ninguém pode ser libertado pelos outros, não. A salvação é individual. Só quem pode libertar você é você mesmo. Eu tenho como te libertar? Eu tenho como salvar você contra a sua vontade? Não. Não, nem financeiramente, nem espiritual. Eu tenho como fazer você parar de comer porcaria, usar drogas se você não quiser? Ninguém... Não, eu já não uso droga, eu já não uso. Droga, eu já não... É isso, não é muito comigo, não. Mas você concorda comigo que você não tem como ajudar? Em nenhum aspecto. Você não tem como dar nada porque a pessoa não estiver aberta a receber. Sim. E é a mesma coisa que eu digo em todos os podcasts, velho. É sempre a mesma coisa. De uma salvação individual. O governo não tem como dar nada a você que não tire de outra pessoa, que tire 3 vezes mais de você, não é isso? A Lei Áurea libertou alguém de fato? Foi muito bom pro Brasil. Tipo, 20, 30% do patrimônio do país ser revogado de um dia pro outro. Tipo, no colateral de empréstimo, a zorra toda, né? E sumiu. Os caras que tinham alguém que tinha a obrigação de dar casa e comida pra eles, de repente, diz, ó, velho, se pique, não é isso? Você não é mais nada meu ou não? O cara que nunca saiu da fazenda, não sabe ler, escrever, não sabe porra nenhuma. A gente vai trazer a primeira pergunta aqui, feita por um membro da nossa equipe, inclusive. Solta aí, larga o doce. Rapaz, a primeira pergunta para Renato 38. Você viu o dia que eu tava no... Não bote agora não, que ele tá falando ainda. Você viu o dia que eu tava tendo um negócio de um debate com o Cogos? O brother falou assim, eu pago 350 conto pra fazer uma pergunta, mas eu quero 1 minuto online pra eu dizer o que eu quiser. Você soube dessa, não? Pô, não soube, não. No canal do professor Alexandre Costa. Rapaz, o cara entrou ao vivo, pau no cu, você é um vagabundo. E se cortando um bom dinheiro, o cara me pôr de volta. O cara deixando de... Deixou o cara... O cara tá até o final. Eu pensei que Paulo Cogos gostava de você, pô. Eu gosto pra caralho. Não, cara, ele não tinha um problema pessoal com o Paulo. Sim. Ah, ele falou do... Paulo falou do cara. Exatamente. Ah, entendi. Não, entendi. O cara pagou 350 reais, mas disse, não, o cara... Eu entendi. Depois eles ficaram beleza, apazigou e tal. Mas... Porra, depois também de um xingamento desse ao vivo, né? O Renato 38 do lado, se lascou. Vamos lá, primeira pergunta aí. Bira da Bahia, Largo Doce. Renato 38, uma honra ter você aqui em Lauro de Freitas com o Gabriel Bandarra, o nosso vereador Tenóbio. Eu sou o Biratã Bira e a minha pergunta é relacionada ao que você nos diz e fala sempre sobre taxas de fecundidade. Mas vemos em comunidades menos favorecidas mulheres com a quantidade superior de filhos, mães solteiras já com 2 ou 3 filhos. Eu quero saber de você qual a sua opinião sobre controle de natalidade, que vem um pouco de encontro ao que você nos indica sobre taxas de fecundidade, né? Um controle de natalidade, como fazer, como orientar e tudo mais. Por favor, dá essa contribuição pra gente, minha honra. Irmão, essa pergunta aí é barril, polêmica também. Rapaz, quando eu era adolescente, quando eu era criança mental, eu achava que o certo era você impor esterilização às pessoas indesejáveis. Isso é o pensamento socialista... E a maioria das pessoas nascem socialistas, não é isso? Sim. Eu já acreditei que isso fosse verdade, mas isso é satânico. É arrogância fatal, você achar que você sabe o que é melhor para a vida dos outros, não é isso? Tem 2 políticas públicas possíveis em relação à reprodução. Tem uma política pública que chama de controle de natalidade, quando o governo controla quantos filhos você vai ter. E tem uma outra política que chama planejamento familiar, que é o Estado dar as condições para as famílias escolherem o que elas quiserem e implantarem, né? Já faz a expressão? Sim. Planejamento familiar. A opção constitucional do Brasil foi não impor às pessoas quantos filhos ele ia ter, né? Dar essa liberdade às pessoas. O governo impede, né? Quando você faz uma lei com Maria da Penha, lei de falsa acusação de estupro, quando você tira as condições materiais do cara de ter uma família numerosa, você já tá, mas pelo menos expressamente você não tá indo lá castrar o cara, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Se a mulher... Os 2 maiores ativos da mulher na vida, fisicamente, né, e financeiramente, é a vagina e o útero, né? Pra ver que eles têm valores inversamente proporcionais. Quanto mais você usar um, você tem menos valor no outro, né? Sim. Uma mulher que deu pra 1000 homens, é muito difícil que alguém queira casar com ela, né? Sim. E uma mulher que teve 5 filhos, é difícil que ela seja uma mulher muito bonita, não é isso? Hein?
muito atrativa, né? Então é isso. Se a mulher acha que é o melhor pra ela é usar a pepeca pra ficar milionária e não ter filho nenhum, talvez seja o melhor pra ela. Quem sou eu pra dizer o que que... Foi o que a gente tava conversando aqui agora. Eu tenho como salvar alguém contra a vontade da pessoa? Não. Eu tenho autoridade pra impedir que a pessoa engravide, tenha filho com 10 machos diferentes? Se é a vontade dela, como é que eu vou impedir, velho? Hein? Mas eu aí... posso não querer financiar essa desgraça. Aí a conversa é outra. E a solução pra mim é renda mínima universal. Inclusive, quem tiver interesse, veja lá o artigo. Tem um de Felipe Hermes comigo. Rapaz, eu acho que dando um salário mínimo pra cada um, velho, pro cara renunciar a direitos políticos e sociais, velho, tava ótimo. Resolvia o Brasil, viu? Mas eu acho que o que ele fala é assim, principalmente na população de baixa renda, né? De pessoas que não têm instrução, 10 filhos. Você tem instrução, então você sabe melhor do que o que a mulher tem que fazer com a pepeca dela do que ela. Do que o pai e a mãe dela. Não, mas eu não digo nem isso. Eu falo em relação à educação dos filhos, em relação ao cuidado com os filhos, em relação a passar alguma coisa para os filhos. Sim. Porque, de qualquer forma, é o primeiro contato que a criança tem. Obviamente é com a mãe, é com os pais. Sim. E se ali ela não vai receber essa orientação? Eu acho que ele quis falar mais em relação a isso. Sim, mas o governo vai esterilizar a mulher, é isso que você quer? Não. É o quê? Não, eu tô só fazendo uma pergunta pra você. Não joga pra mim essa porra, não. A humanidade, o problema o Brasil não tem fecundidade suficiente desde o ano 2000. A gente tá em que ano? Quantos filhos tem por vagina nesse país? Hein? Pois é. A tendência é a população brasileira na próxima década começar a cair, bicho. Já tem mais gente da minha idade do que de 4 anos. Então você acha que essa não é uma preocupação? Tem mais gente de 40 anos hoje no Brasil que de 4. Vai ter um colapso, porra. Nossa previdência, sistema bancário, a infraestrutura urbana é feita para... Salvador tem 12% menos gente do que teve no pico. Você acha que vai ser daqui a 20, 30 anos vai ter mais ou menos gente que Salvador aqui agora? Com tudo online, faculdade online, advogado online, médico. Quando eu entrei na faculdade, porra, não tinha 200 mil médicos no Brasil, vai bater 1 milhão agora, daqui a 5 anos os caras estão dizendo que vai bater 2 milhões em 10, não é isso? Vai ser tudo online. Não tem um monte de gente aí dizendo que vai acabar com médico e advogado. Esses caras vão fazer o quê? O cara podendo trabalhar de qualquer lugar. Vai ter mais gente morando em Salvador ou menos? Pois é. A infraestrutura urbana é feita... Os Estados Unidos aí, um monte de cidade colapsando. A arrecadação vai aumentar ou diminuir a galera caindo fora? Diminuir, né? Tem como manter a infraestrutura de água, de esgoto, de luz, da zorra toda? Pois é.